Vamos abrir a palavra do Senhor, livro de Números. Hoje iremos trazer uma palavra com o tema Conduzidos por Deus. Conduzidos por Deus. Nosso texto base encontra-se no livro de Números, capítulo 9, a partir do verso 15. Números 9, a partir do verso 15. Estamos com alguns mosquitos, mas onde se encontra luz, eles estão. Hoje está atípico, tá? Vocês abriram o texto? Conduzidos por Deus, número 9, a partir do verso 15. Diz assim o texto: no dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor, se acampavam por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam, e segundo o mandado, a ordem do Senhor, partiam. Às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite. Erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas erguendo-se ela, partiam. Segundo o mandado do Senhor, se acampavam, e segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha, cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Ore mais uma vez, coloque seu coração diante do Senhor. Deus, nós continuamos em Tua casa, em Tua presença, e agora, Deus, continua a falar ao nosso coração, transmite o Teu recado para nós, nos orienta para a vida, Senhor. Assim, nós pedimos que a nossa mente seja iluminada pelo Teu Espírito, em nome de Jesus, para a glória de Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, antes de iniciarmos essa mensagem, eu quero só dizer que essa mensagem foi fruto de uma palavra de Deus no meu coração para o nosso missionário Reginaldo. O Reginaldo estava em uma luta intensa, sem saber se voltaria para o Brasil, se ficaria na Espanha, ou se continuaria o seu caminhar na empresa aonde ele foi. E o Reginaldo tentou falar comigo durante 1 semana e não consegui falar com ele. A uma distância de 11 horas do Brasil para onde ele estava. E o horário que eu podia, ele não podia. E o horário que ele podia, eu não podia. Eu sempre estava em alguma reunião. E durante 1 semana eu não consegui falar com o Reginaldo. Eu me preocupei muito. O Reginaldo conseguiu falar com várias pessoas aqui.
conversou com o pastor Bruno, e eu não conversei com o pastor Bruno sobre isso. Mas eu lembro que sábado, fez 8 dias, ou 15 dias, eu acordei muito angustiado. E o nome que vinha à minha mente era Reginaldo. E eu não entendia porquê, e eu fui orar a Deus. Deus, o que está acontecendo com o Reginaldo? Eu sei que ele está diante de um grande dilema. Eu sei que o coração dele está muito apertado. Mas o que tu queres falar? E Deus foi ministrando no meu coração, você precisa falar com ele hoje. Eu abri o texto sagrado e Deus ministrou meu coração. E a palavra de Deus para dizer para Reginaldo era: a nuvem parou, Reginaldo. A nuvem parou. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Consegui falar com o Reginaldo. E enquanto eu falava com ele, eu repetia muito isso. Reginaldo, a nuvem parou. A nuvem parou. A nuvem parou. Chegou uma hora que ele disse assim: certo, pastor, a nuvem parou. O que é que eu tenho que fazer? Eu disse: nada. A nuvem parou. E quando a nuvem para, não se faz nada. Reginaldo, o que Deus está mandando te dizer é que essa nuvem vai se mover. Agora, o movimento dela é: se você vai voltar para o Brasil, eu não sei. Se você vai ficar na Espanha, eu não sei. Se você vai com a sua família para o país que você está trabalhando, também não sei. Uma coisa eu sei: a nuvem parou. Ele disse: pastor, obrigado por essa palavra. Eu estava angustiado aqui, sem saber o que fazer. Eu agora entendo que a nuvem parou. Eu vou ficar aqui com a minha família. Minha família vai ficar aqui, eu vou seguir, eu vou. Eu disse: Reginaldo, ouve a voz de Deus, a nuvem parou. A única coisa que você tem que fazer é obedecer. No domingo eu sentei com o pastor Bruno e fui compartilhar com ele. Falei: pastor, aconteceu algo inusitado ontem. Deus me acordou com muita angústia no coração e a palavra era: diga a Reginaldo que a nuvem parou. O pastor Bruno olhou assustado para mim e disse assim: Deus mandou eu dizer para Reginaldo que a nuvem parou. Ele disse: pastor, vou obedecer. Minha família vai ficar na Espanha. A nuvem parou. Essa semana todos nós recebemos. A nuvem se moveu. O visto das filhas e da esposa saiu. Reginaldo está com toda a família lá, aonde ele queria que estivesse. E Deus, mais uma vez, é glorificado. Deus me incomodou a trazer essa palavra. Eu não sei quem vai precisar receber essa palavra hoje. Mas ouça. Porque talvez você não queria estar aqui hoje, mas não foi por acaso, o Espírito te conduziu a estar aqui hoje. Agora, o que você vai fazer com essa palavra é você e Deus. Mas eu espero em Deus que Deus fale contigo hoje, para a glória dEle, para o louvor dEle. Amém? Queridos irmãos, desde a criação, desde Gênesis, Deus nunca esqueceu da sua criação. Deus nunca abandonou a sua criação. De forma bem específica, o homem, a humanidade. A narrativa bíblica diz que Deus sempre se fez presente. Deus sempre quis a comunhão com a sua criação. Mas a narrativa bíblica é bem clara e ela nos mostra que este homem, esta humanidade, se afasta do seu Criador, esquece o seu Criador. A humanidade ela foi consumida pelo desejo de ser igual ao seu Criador, o desejo de ser igual a Deus. Foi essa palavra que Satanás, em forma de serpente, disse para Eva: vocês não irão morrer, vocês passarão a ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. A desobediência de Adão causou uma grande sequela na humanidade, rachou a humanidade, distanciou a humanidade, quebrou a comunhão de toda a raça humana
com o seu Criador. A desobediência, o pecado fez isso. E a humanidade se distancia de Deus. Todas as criações ou criaturas de Deus sofreram penosamente pelo erro dos nossos primeiros pais. A partir de Adão, diz a Bíblia Sagrada que todos nós nascemos distantes de Deus, sem ter comunhão com esse Criador. Mas veja bem, Deus nunca quis se distanciar da sua criação. O prazer de Deus é ter comunhão com a sua criação. O prazer de Deus é estar no meio da sua criação. Mas a cada dia, a cada mês, a cada ano, a humanidade se afundava em seus delitos e pecados e se distanciava ainda mais de Deus. Por causa disso, Deus pune a humanidade. Veio o dilúvio, ceifou várias vidas. Deus castiga a raça humana por causa dos seus delitos, dos seus pecados, dos seus erros, das suas ganâncias. Veio a destruição de duas grandes cidades no período bíblico, Sodoma, Gomorra, fruto dos erros, da maldade, da perversidade, da ganância daquele povo. Esse povo foi castigado. A Bíblia diz que essa nação escolhida por Deus foi escravizada, sofreu no cativeiro. Mas veja bem, Deus nunca quis que esse povo se afastasse. O prazer de Deus, o desejo de Deus, o propósito de Deus com a sua criação era manter este povo próximo dele, perto dele. Deus sempre quis comunhão com este povo, a presença de Deus no meio desse povo. Por causa disso, Deus levanta um libertador, mesmo no meio da corrupção, da escravidão, do pecado, da distância, do orgulho desse povo. Deus levanta Moisés e dá uma missão para Moisés. Moisés, você vai libertar o povo dessa escravidão. Vou tirar o povo desse castigo. E assim se fez. Gênesis relata toda a criação de Deus, todo o mover de Deus para estar próximo da sua criação. O livro de Êxodo vai relatar para nós a saída do povo da escravidão no Egito, como este povo andaria agora. E Deus dá detalhes de como seria a presença dele no meio deste povo. Haja vista que este povo ainda estava nos seus delitos e pecados, e por causa disso, eles não poderiam ter mais a comunhão com o seu Criador, eles não poderiam estar mais perto do seu Criador. A santidade de Deus é tão intensa, é tão imensa, que ninguém poderia se aproximar do seu Criador. E Deus diz assim: construirei uma casa, aonde eu possa habitar, e possa ter comunhão com este povo. Deus liberta o povo, constrói o tabernáculo, casa de Deus, lugar de Deus, lugar da habitação de Deus. E agora, diz o texto, que quando Moisés questiona Deus, ainda lá no monte, quando Deus lhe dá as tábuas da lei: Senhor, como eu vou conduzir esse povo? Senhor, como este povo chegará? Tu estarás conosco. E Deus diz: Moisés, em todo o tempo estarei convosco, não vou abandonar vocês, a minha presença estará com vocês e será vista por vocês. A partir daquele dia, uma nuvem toma conta daquele monte, e ali a teologia chama de teofania, presença visível de Deus para o povo se faz presente. Deus agora, mais uma vez, era visto através de uma nuvem, era sentida a presença de Deus, aonde aquela nuvem estava. O livro de Levítico
vai relatar as leis que Deus estabelece para o comportamento deste povo. Mas o livro de Números, o texto que nós lemos, é o relato de como esse povo andou do Egito até Canaã. Como Deus se fez presente, como Deus livrou esse povo, como Deus trouxe bênçãos, mas ao mesmo tempo, como esse povo continuou com a sua rebeldia diante de Deus. Moisés agora, no capítulo 9 do livro de Números, vai relatar com detalhes aquela conversa que ele teve lá com Deus, e aquela promessa de Deus, registrado no livro de Êxodo, capítulo 33. Agora, em Números 9, mais uma vez, ele traz alguns detalhes que Deus traz, dizendo: olha, Moisés, a minha presença vai continuar com vocês, eu vou guiar vocês. Meus queridos, quando nós olhamos para esse relato bíblico, quando nós olhamos que essa nuvem, presença visível de Deus, estava com esse povo, a gente entende que esse povo foi beneficiado por essa presença. Esse povo foi agraciado por Deus se fazer presente e conduzir este povo. A pergunta que a gente precisa responder, que o texto traz para nós, é: quais são então esses benefícios? Ou quais os benefícios de quem é conduzido por essa nuvem, é conduzido por esse Deus, tem essa presença de Deus, recebe em sua vida? A primeira resposta que nós temos encontra-se nos versos 15 e 16. Quem é conduzido por essa presença tem a proteção desse Deus. Olha o que o texto diz: no dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, diz o verso 16. A nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. O que é que o verso 15 diz, irmãos? Diz que esta nuvem cobria o tabernáculo. A ideia que o texto remete para nós é que havia uma proteção em volta desse tabernáculo. Eu preciso situar você na história bíblica. Preste atenção, por favor. Quando o povo caminhava no deserto, e quando a nuvem parava, diz o texto que esse povo precisava montar acampamento. Certo? Era um povo nômade. Eles montavam e desmontavam suas barracas. Mas o que nos chama a atenção é que a primeira coisa que era montada era o tabernáculo. E a partir do tabernáculo, tudo em volta do tabernáculo se montava. Ou seja, o tabernáculo era o centro de moradia daquele povo. Tudo em volta era construído porque Deus deveria ser o centro. Era Deus que guiava. Mas veja bem, quando a nuvem pairava sobre o tabernáculo, a ideia ali, queridos, não era uma nuvem só em cima do tabernáculo. Os pesquisadores identificam que essa nuvem tinha um aspecto de tamanha proporção que o que se via no céu era um aspecto de um tempo nublado. Aí você diz assim: tempo nublado? O que tem a ver um tempo nublado com proteção? Você precisa mergulhar em um deserto com um calor de quase 50 graus. Você precisa entender que esse povo não caminharia durante o dia, porque a nuvem poderia se mover durante o dia
E a nuvem poderia se mover durante a noite, diz o texto. Como caminhar durante o dia, debaixo de um sol, chegando a 50 graus, em média? Quem foi recentemente aí, num passeio aí, sabe que o clima lá em período de verão é terrível. Então a aparência, o aspecto que se via, não era um dia nublado, mas era uma proteção de tamanha proporção, que esse povo não era castigado, por maior que fosse a intensidade daquele sol. Deus protegia este povo, de serem queimados pelo sol, de serem castigados pelo sol. Mas veja bem, não só o sol, o texto diz que quando chegava a noite, esta nuvem tinha aparência de quê? De fogo. Duas situações são levantadas aqui, segundo os pesquisadores. Primeira, trazia claridade no deserto. Segundo, protegia dos animais perigosos do deserto. Você já colocou fogo próximo a um animal perigoso? A um escorpião? A uma serpente? Você espanta esse animal. Então Deus protegia do sol escaldante, mas ao mesmo tempo Deus protegia dos inimigos. Deus trazia proteção não só disso, mas da intensidade do frio à noite do deserto. Meus queridos irmãos, e quando a gente olha para o verso 16, existe uma expressão nesse verso que a gente precisa prestar atenção. O verso 16 começa dizendo assim: assim era de contínuo. Ou seja, a presença da nuvem não era uma experiência nova para esse povo. Eles viram a nuvem, eles perceberam a proteção desde o dia que Deus tirou eles da terra do Egito. Êxodo 13, a partir do verso 21, diz assim: tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O povo estava saindo literalmente do Egito. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem. Saíram do Egito, Deus se fez presente para os guiar pelo caminho durante a noite numa coluna de fogo, para alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. E o verso 22 diz assim, nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Desde o momento que a trombeta tocou, que o povo se pôs em marcha, que o povo saiu do Egito, Deus protegia o seu povo. Veja, querido, querida, a presença de Deus conduz o seu povo, trazendo proteção. A pergunta que eu faço para você hoje é: Deus se faz presente na sua vida? É Deus que conduz você? Porque se for Deus que conduz você, Ele vai te proteger. Não sou eu que estou dizendo, é Ele. Ele diz que quando Ele conduz, quando a nuvem dEle está sobre o povo, está sobre a nossa vida, Ele nos protege. Veja o que é que o salmista escreveu no Salmo 91, verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansa, tem proteção, tem segurança, tem livramento. O Salmo 121 diz assim: o Senhor é quem te guarda. Olha o que diz o texto. Ou seja, é o Senhor quem te protege, o Senhor é a tua sombra, Ele te livra, Ele te guarda, Ele te protege. Ou seja, a nuvem de Deus, quando está sobre nós, nos conduzindo na vida, Deus traz proteção. Deus nos protege.
E é interessante, irmãos, que a proteção de Deus é tremenda. Êxodo 14, quando o povo sai do Egito, encara o seu primeiro dilema. Quando eles perceberam que o exército de Faraó, furioso pela morte dos primogênitos, estava indo ao encontro de Israel. Quando Israel se sentiu encurralado, na frente estava o mar. Alguns historiadores bíblicos falam que as laterais ali próximas eram montanhas, que não dava tempo de subir para se proteger. Voltar não dava mais, porque o inimigo estava vindo furioso. Humanamente falando, não havia saída. Foi nesse momento de não existir saída, de intenso perigo, fragilidade, medo, tudo que pode acontecer quando nós estamos encurralados, sem saber o que pensar, as pernas travam, o pensamento vai embora, as ideias não existem, que o texto bíblico diz que a nuvem se pôs a proteger os filhos de Israel. Olha o que é que diz o verso 18, no capítulo 14 de Êxodo: e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Sabe o que aconteceu aqui? Verso 19 diz assim: então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou de lá. Irmãos, entra na cena bíblica. Esse anjo aqui é simbolizado pela nuvem. A nuvem estava lá na frente, servindo de guia. Essa nuvem sai de lá, vai lá para trás, e agora é uma coluna de fogo. E o que aconteceu ali? Essa coluna de fogo impediu de que o exército de Faraó chegasse no povo de Israel. Essa coluna de fogo impediu do exército matar o povo de Israel. Enquanto todos não passavam pelo rio, pelo mar aberto por Deus, a coluna não saiu de lá. Quando o último israelita passou pelo mar aberto, a coluna sai. Meus queridos irmãos, quando Deus nos conduz, Ele nos protege. Você tem sido conduzido por Deus? É Deus de fato que tem guiado seu pensamento? É Deus que tem guiado suas ações? Eu quero novamente perguntar a você: é Deus que tem guiado você? As ações, os pensamentos, as atitudes, Deus tem guiado você? Porque quando Ele é o nosso guia, quando Ele nos conduz, quando a nuvem dessa presença está sobre nós, Deus nos protege. Deus nos protege. Qual é o primeiro benefício, irmãos, daqueles que são conduzidos por Deus? Tem a proteção de Deus. Deus vai nos livrar, irmãos, dos inimigos. Irão cair 10.000, irão cair 1.000, e tu não serás abalado, porque Deus te protegerá. Será a tua sombra, será o fogo. Mas segundo, olha o segundo benefício, olha que bênção. Aqueles que são guiados por esta nuvem, que tem essa presença guiando nos negócios, na vida, na família, nas atitudes, em tudo, diz o texto no verso 17, que tem a orientação de Deus. Leamos o verso 17, diz assim o texto: quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. A gente percebe nesse texto que os filhos de Israel precisavam
ficar atentos ao mover da nuvem. Não é verdade? A nuvem parou, todos paravam. A nuvem se punha de pé e começava o seu trajeto, todos desmontavam o acampamento e seguiam a nuvem. Mais uma vez a gente precisa mergulhar no texto. Era uma numerosa multidão de homens, mulheres, crianças, animais, viajando no deserto. Irmão, alguns animais são difíceis de guiá-los, não são não? Gente é difícil de guiar também, não é não? Você pega um de cabeça dura. Você diz assim, o caminho é pela direita. Que direito que, rapaz? Eu vou é pela esquerda. É difícil guiar pessoas. Difícil guiar animais. Alguns animais são fáceis, outros são extremamente difíceis. Agora, pensa comigo, essa grande multidão de homens, mulheres, crianças, idosos, mulheres grávidas. Cá para nós, alguns idosos ficam com a cabeça dura também. Outros ficam bons na boa idade, já outros ficam difíceis. Tem tempo difícil em todo lugar, tem criança difícil de guiar. Ou seja, não tem fase fácil. Todas elas têm suas complicações e seus ganhos. Mas preste atenção o que é que o texto diz. Moisés precisava guiar esse povo, todo esse povo, toda essa multidão. E o deserto não tem detalhe. O caminho que os viajantes abriram, a areia pode se mover, o vento pode esconder. E você precisa pensar comigo, lá não existia notebook. Oh, que bênção se tivesse um iPhone na mão, um GPS, um tablet, ou qualquer tipo de tecnologia que pudesse guiar você. Muitos aqui são do tempo da revista. Comprava a revista, comprava o mapa. Se a mulher fosse uma boa guia, o homem não errava nada. Normalmente a gente erra porque as mulheres dão uns detalhes complicados para a gente. Desculpa, tá, mulheres? Mas parabéns para algumas que são boas. Só abrindo um parêntese. Eu não sei se você sofre com isso igual eu, mas às vezes nós estamos indo para uma estrada e nós estamos a praticamente 2 passos da entrada. A mulher diz assim, é aqui. Você está com o GPS na mão, ele já vem avisando a você de lá de trás, direita, 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 direita. Mas você diz assim, é aqui. E às vezes você está na faixa do meio, tem carro passando aqui. Aí você diz assim, minha filha, eu não posso voar para ir para o outro lado. A gente fala carinhosamente assim, né, irmãos? Eu sei que a gente fala assim, mas vamos fechar o parênteses e voltar aqui. Lá não tinha tecnologia. Quem guiava eles? Quem guiava eles? A nuvem. Era a nuvem que guiava. Moisés sai do Egito só sabendo que ele iria para a terra prometida, mas eles não sabiam como chegar na terra prometida. Quem guiava eles? A nuvem. A presença de Deus. Era o próprio Deus conduzindo Moisés. Para, Moisés. Anda, Moisés. Vai para a direita, Moisés. Vai para a esquerda. Meu irmão, que espetáculo. Essa multidão de homens, mulheres, crianças, idosos, animais, sendo conduzidos por uma nuvem, olhando todos para aquela nuvem. Não tirava os olhos daquela nuvem. Uma criança ia para um lado, chama essa criança, olha para a nuvem. Alguém queria se cansar, mas a nuvem não parou. Não, não é hora de parar, não é hora de tomar água, não é hora de ir no banheiro, ou alguém foi, gente espera, a nuvem não parou. Todos com os olhos fixos no mover da nuvem, e Deus conduzindo aquele povo no deserto, no lugar arenoso, no lugar sombrio, no lugar que não era fértil, no lugar seco, no lugar de intenso calor, no lugar de intenso frio, no lugar de dor. A nuvem guiava eles. A nuvem
orientava eles. A nuvem dizia o que eles deveriam fazer. Eu quero perguntar para você novamente. Você tem sido guiado por Deus, conduzido por Deus? Porque Deus te orientará. Qual a voz que tem guiado você? Qual a nuvem, melhor dizendo, que tem guiado você? O que tem guiado seus pensamentos, suas atitudes, suas ações? O que tem conduzido você? São as ideologias dos tempos atuais? É o pensamento mundano? O que tem guiado suas ações? São as canções? São os influencers da vida? O que tem conduzido você, guiado você? Em qual pauta você tem se pautado para formar seus pensamentos, suas ideias, para conduzir suas ações? É mergulhado em mágoas, em rancores, em ódios? O que tem conduzido você? O que tem feito com que você pense, conduza suas ações? Me ouça hoje em nome de Jesus. Talvez o que Deus está dizendo para você, o que tem alimentado seu coração, minha amada irmã, meu amado irmão, tem conduzido seus passos. Não é a nuvem. Talvez não esteja sendo a nuvem, não seja a presença de Deus que tem conduzido você. A nuvem conduziu o povo pelo deserto, mesmo num tempo de dor, irmãos, de sofrimento, de angústia. A nuvem estava conduzindo, orientando esse povo. Faça essa pergunta para você. O que tem me conduzido hoje? As minhas ações têm sido pautadas em quê? Meus queridos irmãos, este povo fixava, e precisava fixar, senão eles se perdiam, para aquela nuvem que conduzia eles. A sua casa tem sido conduzida por essa nuvem, por essa presença. Seu casamento tem sido conduzido por essa nuvem. Filhos, vocês estão sendo conduzidos por essa nuvem. Você tem sido conduzido na sua profissão por essa nuvem. Jovens, adolescentes, o que tem conduzido vocês? É o desejo carnal, saciar a sede da carne, de traições, de relações sexuais impróprias. O que tem conduzido o coração de vocês? É essa nuvem. Me ouça, se essa nuvem conduz vocês, primeiro vocês terão proteção de Deus. Deus protegerá vocês desse mundo cruel, carrasco, mundano, traiçoeiro, maldoso, vingativo. Mas ao mesmo tempo Deus orientará vocês com palavras de sabedoria. Deus trará discernimento à mente de vocês. Deus capacitará vocês como homens e mulheres de Deus, com palavras de sabedoria. Deus tirará vocês dos apuros da vida. Mas esta nuvem precisa ser o guia de vocês. A condução nossa, não só como igreja, mas como pessoa, como povo. O autor aos Hebreus escreveu no capítulo 12, o texto que nós tratamos aqui, olhando firmemente para o autor. A gente tem que olhar para Cristo. O pastor Bruno falou hoje de manhã isso. A nossa vida tem que buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto, desejar as coisas do alto, ao qual Cristo domina.
Cristo tem conduzido você, tem orientado você, meu filho, não é por aí, minha filha, não é por aí. A nossa vida aqui nesse mundo não é diferente do deserto que o povo de Israel enfrentou, irmãos. Quantos aqui estão enfrentando dias difíceis, tenebrosos, nebulosos, castigantes? Mas Deus está guiando vocês, conduzindo vocês, orientando vocês. Por último, o último benefício: aqueles que são conduzidos por Deus recebem proteção de Deus, recebem orientação de Deus, mas recebem o cuidado de Deus. Queridos, isso é fantástico. O verso 18, quem está com o texto aberto aí? Verso 18. Vamos todos, em uma só voz, ler esse texto. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor, se acampavam, por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Veja que existia um momento que essa nuvem parava. Mas parava para quê? Qual o motivo dessa nuvem parar? Preste atenção, eles tinham pressa de chegar em Canaã. Eles desejavam chegar em Canaã. Subtende-se que parar era atraso. Quando nós estamos muito apressados para chegar em determinado local, que o trânsito nos para, subtende-se que é atraso. Eu assisti o documentário das Torres Gêmeas, quando foram atingidas. Uma das pessoas que foi salva daquela tragédia foi porque o trânsito atrasou por 3 minutos. 3 minutos. Ele ficou furioso, porque ele tinha uma reunião marcada. E enquanto ele caminhava, porque ele largou o táxi lá, ele saiu. Enquanto ele caminhava, as torres foram atingidas. Deus, por intermédio da sua graça soberana, que a gente não entende, só aceita, livrou este homem por causa de 3 minutos. No mesmo documentário, uma mulher disse que saiu do escritório, ela estava quase lá no final, quase lá nas alturas. Ela pegou o elevador, porque ela desceu para pegar um suco, que o chefe pediu um suco, o chefe se foi, e ela, chateada porque saiu de lá para pegar o suco, teve que ir na lanchonete da frente para pegar o suco. Veja, por que eu estou citando esses exemplos? Porque subtende-se que a nuvem parou, era atraso. Mas era uma ordem de Deus parar. Mas parar para quê? Para quê? Fazer suas necessidades. Para quê? Se refrescar. Todas as vezes Deus providenciava o maná. Todas as vezes Deus providenciava riachos para o povo se refrescar no deserto. Durante 40 anos, diz o texto sagrado, Deuteronômio capítulo 29, versículo 5. Durante os 40 anos que Deus conduziu o povo pelo deserto, nem suas roupas, nem suas sandálias
foram gastas, porque Deus cuidou de todos os detalhes. Olha, sabe o que é que eu quero dizer para você? Que Deus está cuidando dos detalhes. Se é a nuvem que está te conduzindo, se é a presença de Deus conduzindo você, Deus está providenciando tudo. Deus está tão além que você nem percebe as ações de Deus. Me ouça, portas já foram abertas que você nem viu. Ou portas foram fechadas aonde você se daria mal que você nem sabe. Deus está colocando pessoas específicas no teu caminho que irá abrir uma porta que você nem imaginava. É o Senhor da história, conforme pregou o pastor Gutierrez domingo passado, conduzindo você, conduzindo sua história, mostrando para você: ei, a sua história não é aleatória, nada está acontecendo por acaso, eu estou conduzindo você, sou eu que estou protegendo você, sou eu que estou orientando você, sou eu que estou cuidando de você, dos mínimos detalhes, no dia da tua angústia, no dia da tua aflição, no dia do mar revolto. Calma, pai, calma, mãe, calma, Senhor, calma, Senhora. Deus diz: eu sou o Senhor da história, eu não perco o controle, eu cuido de você. Ele conduziu o povo de Israel durante os 40 anos, prestando atenção nos mínimos detalhes. Eu quero perguntar a você: quem tem conduzido você? É esta nuvem? É Deus? Agora, veja o que o apóstolo Pedro escreveu. Na sua primeira carta, capítulo 5, verso 7, ele diz assim: lançando sobre ele, sobre Cristo, toda a nossa ansiedade, porque Cristo tem cuidado de nós. Durante todo o tempo, Deus era nuvem, conduzindo esse povo. Saiu a era do tabernáculo, veio a era do templo, Deus se fazia presente no templo. 400 anos Deus não se fez presente na raça humana. Quando João Batista apareceu, pregando o evangelho, ele começou a dizer: vai vir aquele, vai vir aquele, vai vir aquele que terá toda a autoridade. Jesus Cristo, em forma humana, foi a maior teofania da história. Não foi mais uma sarça pegando fogo e não se consumia, e saía dali uma voz. Não foi mais uma jumenta falando e instruindo. Não foi mais uma pomba aonde os céus se fizeram ouvir, mas agora era em carne e osso, era o Deus encarnado, era a presença viva, real de Jesus Cristo. E essa presença, ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Por isso que Pedro escreveu: essa presença agora, através do Espírito Santo de Deus em nós, nunca mais sairá de nós. E o texto diz: essa presença, Jesus Cristo de Nazaré, através do seu Santo Espírito, lança de nós, tira de nós toda a nossa ansiedade. Glória a Deus. Deus cuida de nós. O salmista, no Salmo 55, verso 22, diz assim: confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Olha que bênção. Meus queridos irmãos, no Sermão do Monte, Jesus disse assim: tenham fé em mim. Naquilo que vocês mais têm medo, que é a provisão para a existência humana,
o comer, o vestir. Eu cuido de vocês. Eu cuido de vocês. Eu quero conduzir vocês. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Deus tem cuidado de nós. Deus protege. Deus orienta. E Deus cuida. Agora, irmãos, o que nós precisamos fazer? Qual é a nossa ação? Diante de tanto zelo, tanto cuidado, tanta proteção, tanta orientação. O texto nos aponta e nos mostra apenas uma atitude. O texto diz para nós que nós devemos obedecer. Devemos obedecer. Mais uma vez, o que é que devemos fazer? Obedecer. Por várias vezes o texto diz assim: segundo mandato, segundo mandato, segundo mandato. Façam. Ô Israel, se a nuvem se ergueu e pôs-se a caminhar, segue a nuvem. Ô Israel, se a nuvem parou, para. Se parou por um dia, para. Se parou por um mês, para. Se parou por um ano, para. Se parou por vários anos, para. Mas se ela está caminhando, se ela está seguindo, segue a nuvem. Obedeça. E aqui eu preciso trazer um dado histórico alarmante para nós. Porque quando essa nuvem começou a guiar o povo desobedece. O povo transgride. O povo revela-se como um povo rebelde diante de Deus. E a palavra de Deus diz, no capítulo 33 do livro de Êxodo, que Deus diz assim para Moisés: não irei mais com vocês. Vocês se virem sozinhos agora. Mas eu vou dizer para você, eu vou cumprir minha palavra. Eu vou levar vocês até Canaã. Eu vou proteger vocês. Eu vou estar com tudo isso que eu prometi para vocês. Mas a minha presença não estará mais com vocês. Moisés entende que isso significava que o povo se perderia. Aquela orientação não estaria mais. Todos, por favor, me ouçam hoje. Prestem bastante atenção. A pior coisa para nós é se Deus retirar a sua presença de nós. Seremos guiados pelo nosso próprio coração. Seremos guiados pelas filosofias deste mundo. Porque a Bíblia diz que quando Deus sai, outro ídolo ocupa. Eu espero em Deus que Deus não tenha retirado sua presença da nossa igreja, das nossas famílias, da nossa vida, porque se Deus tirar sua presença de nós, seremos destruídos, tragados por este mundo, pelos desejos da nossa carne. E me ouça mais ainda, você pode ser alguém que toca aqui, que canta aqui, que prega aqui, que lidera a igreja, lidera a célula, pode ser o que for. Mas se essa presença não nos constrange mais ao arrependimento, Deus não está mais com a sua presença conosco. Se nós estamos errando e não tendo consciência do nosso erro, precisamos
acender um alerta e perguntarmos a Deus: Senhor, será que retiraste a tua presença de nós? Se a nossa mente está podre, se as nossas atitudes estão podres, se estamos jogando o pecado para debaixo do tapete, se nós não estamos consertando a nossa vida, me ouça, o dedo, a mão do juízo de Deus pode vir sobre nós. No dia que Deus retirou a nuvem, Moisés entrou em desespero e disse: Deus, nós não iremos se o Senhor não for conosco. Ali é um clamor de Moisés: por favor, Senhor, vá conosco, vá conosco. O povo se arrependeu e Deus conduziu o seu povo. Você quer a proteção de Deus, a orientação de Deus, o cuidado de Deus? Ore para que a presença de Deus nunca, em tempo algum, se retire de sua vida, da sua família e da igreja de Cristo. Não se permita ser conduzido por suas paixões, por seus desejos, por sua vontade, se Deus não conduz elas. Não permita ser influenciado por pensamento desse mundo. Não se permita ser influenciado pelo desejo que o teu coração arde nesse momento, porque ele pode estar armando uma arapuca para destruir você, destruir sua casa, acabar com a sua imagem. Enquanto a nuvem permanecia, Deus conduzia o seu povo. Fiquemos de pé, irmãos. Cristo, presença viva e real de Deus, olhou para aquela humanidade sofrida, caída, e disse: todos vocês que talvez se distanciaram, se perderam, que estão cansados, desesperados, que talvez estejam fora da nuvem, ou sofrendo nessa trajetória do deserto. Jesus disse assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu tenho poder para aliviar vocês. Feche seus olhos. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Então cante ao Senhor. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho por ser. Deus cuida de mim. É Ele quem cuida, é Ele quem zela. Se você está cansado, sobrecarregado, talvez
sem a direção de Deus, está preocupado porque ainda não está clara a direção de Deus para você. Talvez a nuvem esteja parada, você está precisando de uma resposta. Senhor, ela vai se mover para onde? Para onde eu vou? Eu quero orar por você. Quem sabe a nuvem se mova, quem sabe Deus fale contigo, abra tua mente, clareie tuas ideias. Quem sabe Deus esteja te conduzindo hoje. Ei filho, é aqui que eu quero que você fique, é isso que eu quero que você faça. Sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Quem sabe Deus hoje? Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem Ele cuida, Deus cuida de mim, oh, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Estou sozinho, pois eu sei, Deus cuida de mim. Oh, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Ele cuida, eu amo a sua casa. Você não está sozinho, você não está abandonado. Eu sei, Deus cuida de mim. Senhor, aqui estão pessoas que talvez a nuvem esteja parada. Aqui estão pessoas, Senhor, que talvez não tenha clareza. Aqui estão pessoas, Senhor, com diagnósticos não claros. Aqui estão pessoas duvidosas. Aqui estão pessoas com incertezas. Aqui estão pessoas precisando da tua orientação. São pessoas que não querem desobedecer. São pessoas que o coração não quer desobedecer. São pessoas que querem serem guiadas pelo Senhor, conduzidas pelo Senhor. Mas Deus, a nuvem parou. E talvez para alguns aqui não é um dia, já fazem anos que a nuvem parou, Senhor. Deus, a nuvem parou, não há salvação, o coração não foi quebrantado. A nuvem parou, não houve arrependimento. Senhor, tem misericórdia, em nome de Jesus. Senhor, as dores são intensas, não só do corpo, mas da alma. Senhor, se erramos, se caminhamos com a nuvem parada, se a nuvem foi para a direita e a gente foi para a esquerda, Senhor, e vice-versa, se
Nós obedecemos ao teu comando, à tua condução. Oh Deus, nos traz para o centro da tua vontade, Senhor. Nós não queremos que o Senhor se afaste, não esteja mais conosco. Nós não queremos ouvir o que Moisés ouviu. Oh, Moisés diz ao povo que eu não irei com eles. Deus, eu me faço agora das palavras de Moisés. Se o Senhor não for conosco, não adianta ir, Senhor. Não adianta colocar esse projeto para frente. Não adianta tomar essa atitude. Não adianta levar esse assunto para frente. Se não é o Senhor conosco, nos para, Senhor. Nos trava, Senhor. Arranca do nosso coração um sentimento que nos corrói, que nos machuca, que nos fere. Eu estou há dias, há noites, sem dormir, preocupado, pensando. O meu coração só se alimenta disso, Senhor. Tem misericórdia. Tem misericórdia. Às vezes o medo toma conta, a incerteza toma conta, a angústia toma conta. Às vezes somos tragados pelos nossos próprios anseios. Achamos que é a verdade, achamos que é o caminho, achamos que é o enfrentamento, mas Deus, talvez o Senhor esteja nos conduzindo para outro caminho e nós fechamos os olhos. Nós não estamos mais olhando para a nuvem. Oh Deus, move a nuvem da cura, Senhor. A tua presença cura. São pessoas ansiosas, são pessoas que estão passando por algumas dificuldades emocionais. Deus, eu oro, manifesta o teu Espírito e cura em nome de Jesus. São pessoas que durante essa semana enfrentarão consultas. Eu oro para que o Senhor continue abrindo portas, continue curando, continue abençoando, continue usando as mãos dos médicos. Seja engrandecido o nome do Senhor. Seja o Senhor que proteja esse povo aqui, que oriente esse povo, que guie este povo. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Ele cuida, eu sei. Deus cuida de mim. Então canta com fé no coração, canta com a certeza do cuidado de Deus. Ele cuida das suas asas. Deus cuida de mim. Obrigado, Senhor. Eu amo a sua casa. Eu amo, Senhor, e não ando sozinho.